Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da imprensa que está delirante hoje. Tá? Não, porque agora a gente ficou sabendo a íntegra do decreto que Bolsonaro ia dar um golpe mesmo. Tá aqui o decreto do golpe. Que mané decreto de golpe, né? Golpe é tanque na rua. Que história é essa de decreto de golpe, né? E, não, que o comandante do exército ameaçou prender Bolsonaro se ele desse o golpe, coisa e tal. Ih, rapaz, não, agora pronto, agora tem que prender Bolsonaro, né? Isso, por que eles estão fazendo isso? Governo Lula perdendo popularidade, inflação subindo, alimentos subindo, Petrobras despencando, investimento indo embora. O que eles estão fazendo? Tentando arrumar uma distração. É sempre assim, é sempre a mesma história. Mas dessa vez tem uma diferença. O Alexandre de Moraes liberou a íntegra dos depoimentos, ou de alguns depoimentos, não liberou do Mauro Cid, mas liberou de alguns depoimentos ali. E aí dá pra gente tirar o tira-teima, ver o que realmente esse pessoal falou no depoimento ali, né? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Growth, patrocina o Gordão Fitness, minha namorada tem ciúmes do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, a imprensa está eufórica. E a isentosfera, nossa, repreende Bolsonaro, e não sei o que lá, e coisa e tal, que absurdo, o golpe do Bolsonaro. Que golpe, né? Não teve porcaria de golpe nenhum, que história é essa? Mas, enfim, o que eles estão falando aqui, né? Que teria vazado uma parte do depoimento do ex-chefe da aeronáutica, do coronel Carlos Almeida Batista. Não, no caso, se é aeronáutica, é almirante, né? Eu não sei, depois vocês corrigem, eu não entendo esse negócio de cargo militar, não. Enfim, o brigadeiro, brigadeiro. Então, ele teria falado que o comandante do exército teria dito que iria prender Bolsonaro se ele desse o golpe, né? Aí a imprensa foi a loucura, que olha só, é isso que proibiu o Bolsonaro de dar o golpe, isso que impediu o Bolsonaro de dar o golpe, tentando resolver aquele dilema que eu falei para vocês. Eu falei, olha só, existe um grande dilema nessa história toda da tentativa de golpe do Bolsonaro, que é o seguinte: se foi uma tentativa de golpe, quem impediu o Bolsonaro de fazer o golpe? Por que o golpe não aconteceu? Vamos supor, o Bolsonaro queria dar o golpe, né? Foi lá e alguém impediu ele de fazer. Quem que teria impedido ele de fazer? Então, a teoria, né, da imprensa, a teoria provavelmente do Alexandre de Moraes também, a teoria da isentosfera, não. O comandante do exército falou, não vou te prender se você der um golpe. Não pode, é proibido, não sei o que lá, né? Mas a gente vai ver direitinho aqui que isso daqui está num contexto em que o comandante do exército tenta convencer Bolsonaro de que aquilo ali não é viável do ponto de vista jurídico, né? Não é uma ameaça de prisão. Em momento algum ele falou, olha só, se Bolsonaro fizer isso, vou te prender. Ele falou que esse tipo de coisa ele teria que prender Bolsonaro. Teria que prender no sentido de que se ele tivesse poder de polícia sobre Bolsonaro, ele teria que prender Bolsonaro. Só que ele não tem. Bolsonaro é que é o chefe dele. É o que eu falo para vocês. Essa história de que um dos comandantes das Forças Armadas impediu o Bolsonaro de dar o golpe é balela. Porque bastava Bolsonaro dar a ordem de prisão deles. O Bolsonaro é superior hierárquico. A hierarquia militar é clara, meu amigo. O subordinado não pode dar poder de prisão, não tem poder de prisão do chefe dele. O Bolsonaro poderia mandar prender os caras e substituir por outros que dessem um golpe com ele. Esse é o grande problema desse pessoal. Teve discussão sobre a possibilidade de uma GLO, de um estado de sítio, de um estado de defesa. Repara, tudo o que o Bolsonaro tentou era uma saída dentro da lei, dentro da Constituição. E o que aconteceu ali foram as pessoas falando para ele que, olha só, não, isso daí não está dentro da Constituição, que é óbvio, não está dentro da Constituição. Né? Falaram sobre o artigo 142, o famoso artigo 142, que eu já falei para vocês 1 milhão de vezes. Não, está na Constituição? Sim, tem um artigo 142 na Constituição, mas não nessa interpretação que o pessoal gosta de dar. Não é a interpretação de que o presidente pode chamar o exército para resolver briga com o judiciário ou com o legislativo ou com quem quer que seja, né? Enfim, então o que aconteceu foi isso. Teve a discussão? Teve. Bolsonaro estava achando que tinha sido roubado, ele acha ainda, ou pelo menos naquele momento ele achava isso, e quis discutir maneiras de resolver este problema. Não falou, no momento que ele foi convencido que a coisa era um golpe, que aquilo ali realmente fugia das 4 linhas da Constituição, ele não deu o golpe. Não foi uma questão dele se impedir, ele ter tentado dar o golpe e não conseguiu. Não, não foi isso. Né? Ou seja, o que eles estão fazendo aqui é, mais uma vez, exacerbar esse negócio como se fosse uma tentativa de golpe, algo que não foi.
Tentativa de golpe seria se ele tivesse dado a ordem e aí sim o general do exército tivesse prendido ele. Isso seria uma tentativa de golpe. Isso foi o que aconteceu no Peru lá com o Pedro Castilho. Pedro Castilho deu uma tentativa de golpe, foi na televisão, falou e coisa e tal. Ali não, ali estavam discutindo saídas para o problema da eleição. E o Bolsonaro foi informado que era ilegal aquilo ali, né? A grande vantagem agora é a seguinte, a imprensa está fazendo esse show todo em cima disso, é mais um balão de nada, não tem nada nisso daí, mas pelo menos o Alexandre de Moraes agora ele levantou o sigilo. Talvez ele próprio preocupado, né, que a imprensa já está ficando até desqualificada nessa história, porque fala e no final das contas quando você vai ver não tem nada ali, né? Não, porque teve não sei o que lá, quando você vai ler o texto mesmo não tem nada. Então vamos lá. Vamos primeiro ler o texto do Gomes Freire, né, que foi o primeiro que teria falado dessa coisa golpista e coisa e tal. E daí eles fazem algumas perguntas para ele aqui, aí eles começam mostrando o policial, né, pergunta algumas besteiras aqui, não tem nada de importante, aí eles começam usando aquela reunião, lembra aquela reunião de ministros que não tinha nada ali? Né? Tanto não tinha nada que depois quando fizeram do cara da aeronáutica, nem usaram essa reunião mais, porque já viram que não tinha nada naquilo ali, né? E daí eles perguntou pro ministro, pelo comandante do exército, se tinha alguma coisa a ver aquilo ali, se ele foi pressionado pelo Bolsonaro por alguma coisa aqui, ó. Indagado se agiu no cargo de comandante do exército para cumprir ordem do presidente Bolsonaro de questionar a segurança das urnas eletrônicas e validar a narrativa de possíveis fraudes na eleição de 2022, ele respondeu que não, Bolsonaro não pressionou ele de forma alguma, né? Indagado se a instalação da comissão de transparência, lembra aquela comissão de transparência, foi criada para atender um pedido do Bolsonaro, respondeu que não, que foi o Ministério da Defesa mesmo que quis criar, que achou por bem criar a comissão para fazer a investigação e coisa e tal. Ou seja, nada, né? Aí continua aqui com outras frases que eles não gostaram lá naquela reunião do Bolsonaro, e ele falando que ó, não tem nada a ver com isso daí, não teve nada a ver com o exército aquilo ali, foi uma reunião, claramente aquela reunião foi uma reunião política. Lembra aquela reunião que eu falei sobre ela aqui, né, que o Bolsonaro claramente fala que não vai ter VAR, o que sair no resultado vai ser o resultado. O que o Bolsonaro queria ali era motivar os ministros a correr atrás da política, né, de trazer voto e coisa e tal. Enfim, aí fez um monte de pergunta para ele aqui sobre um monte de coisa, se conhecia do Walter Delgatti Neto, né, ou seja, esse cara sai perguntando tudo. Isso daqui eles não estão errados não, tá, porque realmente o cara está investigando, ele tem que saber se tem alguma ligação de alguma coisa com alguma coisa, né. Então saiu perguntando um monte de coisa aqui, do Mauro Cid, de todos os outros depoentes, perguntou se ele conhecia o Avan, o Luciano Hang da Avan, se conhecia não sei quem, se conhecia os empresários. Enfim, aí vem aqui, a parte que interessa está mais para trás, né? Ele falou sobre uma tal de carta ao comandante do Exército, dos oficiais superiores brasileiros, uma daquelas várias cartas que apareceram na época do pessoal querendo golpe, coisa e tal. Aí mostraram para ele a íntegra do estado de sítio com operação de garantia de lei e de ordem, né? Aí tem aqui um decreto, que é esse o decreto que eles estão falando que seria o decreto do golpe, não sei o que lá e coisa e tal. Não, olha só aqui, ele reconheceu o decreto do golpe. Isso aí foi pego lá com o Mauro Cid. E de novo, teve discussão, o pessoal tentou achar alguma saída dentro da Constituição? Sim, tentaram achar alguma saída dentro da Constituição. Chegaram à conclusão que não tinha nenhuma saída dentro da Constituição, então não fizeram nada. A premissa básica do Bolsonaro é jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Chegaram a cogitar um monte de coisa? Cogitaram um monte de coisa, mas viram que não tinha como fazer alguma coisa sem sair das linhas da Constituição, pronto, não fizeram nada. Gente, o que tem de errado nessa história? Estou investigando um não crime, estou investigando uma coisa positiva. Isso foi bom, o Bolsonaro se mostrou um democrata nessa história. Ele estava convencido que teve fraude nas eleições. É um erro dele, eu já falei para vocês. Eu discordo desse ponto de fraude nas urnas eletrônicas. Não vi nenhuma evidência de fraude nas urnas eletrônicas. Pode ter havido outras fraudes, tipo o pessoal votar, o mesário votar no lugar da pessoa, esse tipo de coisa. Isso pode ter havido, mas agora não tem como identificar também. Isso daí poderia ter sido feita uma ação nesse sentido, colocando fiscais nas sessões eleitorais na época da eleição, né? Isso que ficou faltando. Aliás, eu acho que esse foi o grande problema. O Bolsonaro ficou tão focado na urna eletrônica, que o problema é a urna eletrônica e não sei o que lá, e não buscou maneiras de coibir de outras formas, outras fraudes na eleição. Mas agora não tem mais como, agora não tem mais o que dizer se foi fraude, se teve venda de voto, se teve compra de voto, se teve mesário votando pela pessoa que não foi, né? Aí agora não dá para fazer mais isso. Enfim, o Bolsonaro estava crente que teve uma fraude, então ele estava vendo uma maneira dentro da Constituição de contrapor isso daí,
descobriu que não tinha nenhuma, né? E realmente não tem. Então, não fez nada. Aí ele fala aqui também, pergunta sobre esse caso do Teófilo Gaspar Oliveira, que é um cara que teria assinado alguma coisa. Enfim, aí falou outro documento que teve lá, aquele que achou no Anderson Torres, né? Aí disse que não, havia esse documento também, coisa e tal, o pessoal discutiu isso também, ou seja, havia discussão desse negócio? Havia discussão desse negócio. Está realmente claro isso agora. De novo, foi uma tentativa de golpe elaborar esse documento? Não, isso não é tentativa de golpe. Isso daí era o Bolsonaro tentando achar uma maneira de, dentro da Constituição, corrigir o problema que ele enxergava de fraude na urna eleitoral. Chegou à conclusão que não tinha nenhuma maneira, não fez nada, né? Aí ele fala mais aqui pra frente, isso aqui ainda é o depoimento do Freire Gomes, tá? Não é o depoimento ainda do almirante, né? Do brigadeiro, que disse que o Freire Gomes ameaçou prender o Bolsonaro, né? Aí olha só, esse ponto aqui é o ponto importante. Indagado sobre como se dava a participação do ministro da Justiça, Anderson Torres, nas referidas reuniões, que eram apresentadas a possibilidade de utilização de instrumentos jurídicos como GLO, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Repara, só aqui que tem Estado de Defesa. Lembra que a imprensa fez um auê dizendo que não era Estado de Sítio, era Estado de Defesa, porque não passava no Congresso, não sei o que lá, não sei o que lá? Pois é, o único lugar que tem mencionado o Estado de Defesa é aqui. Ou seja, olha só o que ele falou aqui. Ele respondeu que, geralmente, as reuniões eram com os comandantes das forças, o presidente da República e o ministro da Defesa, que participou de algumas reuniões com a presença do então ministro da Justiça, Anderson Torres, que nas reuniões que o Anderson Torres atuava, explanando o suporte jurídico para as medidas que seriam adotadas, que esclarece que sempre posicionou que o Exército não atuaria em tais situações, que inclusive chegou a esclarecer ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, que não haveria mais o que fazer em relação ao resultado das eleições e que qualquer atitude conforme as propostas poderia resultar na responsabilização do então presidente da República. Isso daqui é provavelmente o que o brigadeiro entendeu como a prisão dele, né? Indagado se em alguma reunião com o então presidente Jair Bolsonaro, o depoente deixou claro que nenhum instituto jurídico que decretasse serviria para mantê-lo no poder, respondeu que sempre externou ao então presidente da República que nas condições apresentadas do ponto de vista militar não haveria possibilidade de reverter o resultado das eleições. Gente, isso aqui é ótimo, mostra que o exército brasileiro amadureceu, não vai participar mais de aventuras golpistas, né? É o que eu falo para vocês, a minha esperança é que depois de mais essa ditadura do judiciário, que vai durar sei lá quantos anos, né, o judiciário está crente que teve um golpe, né, estão forçando a barra nisso, porque é interessante politicamente para eles, já estão aqui proibindo o Bolsonaro de concorrer e um monte de coisa, vai vir ditadura do judiciário aí. Eu espero que o judiciário também amadureça ao longo dessa próxima ditadura que venha e que, tanto quanto o exército amadureceu com a ditadura passada, também eles entendam que não é para resolver, não é para salvar a democracia. Democracia não precisa de salvadores. Enfim, aqui ó, que expôs que não havia possibilidade da utilização do artigo referido 142 da Constituição Federal para emprego das Forças Armadas como poder moderador. Oh, nossa senhora, todo mundo sabe disso, né? Enfim, indignado se passou a receber ataques à honra de sua família nas redes sociais. Sim, né? Enfim, ou seja, isso daqui é o depoimento dele. Ele disse que, de fato, discutiram várias minutas e coisa e tal, mas que ele sempre disse que o exército não tinha coisa. Mas em momento algum ele disse que Bolsonaro falou que ia fazer alguma coisa ou ordenou ele que fizesse alguma coisa. Ele sempre foi consultado por Bolsonaro sobre o assunto. Consultado, não foi ordenado. Isso desqualifica completamente a suposta tentativa de golpe que o pessoal está tentando colocar. Bolsonaro, em momento algum, mandou ele fazer alguma coisa, mandou fazer o golpe. Enfim, aí vem aqui o documento do brigadeiro, né? Brigadeiro mesmo? Aí eu não vou saber. Carlos de Almeida Batista Júnior e coisa e tal. Identidade de gênero, homem cisgênero se identifica com o gênero do nascimento. Eu acho engraçado, mas tudo bem, deixa pra lá, isso não interessa, né? Bom, então aqui, ó, ele faz as perguntas também aqui sobre um monte de coisa aqui, né? E aí, em determinado momento, ele fala, aqui, pergunta se ele, a tese disseminada por Fernando Serimedo e posteriormente apresentada pelo Instituto Voto Legal
para fundamentar o pedido do partido do PL, né, para anulação que o coronel Wagner e coisa e tal, que teve acesso ao coisa alegando fraudes nas urnas fabricadas. Aqui uma reunião com o presidente Bolsonaro entregou o estudo impresso do Instituto do Voto Legal, que em seguida, ao ler o relatório, o depoente ressaltou que o documento estava mal redigido, com vários erros técnicos e que se tratava de um sofisma, ou seja, que no final das contas esse documento não queria dizer nada, o que eu venho falando para vocês há um tempão. Esse pessoal seria medo, mas o argentino, você nunca respondeu o argentino. O cara não tem o que responder ali, bicho. Tem um monte de número estranho na eleição brasileira, tem um monte de número estranho, um monte de eleição, tudo quanto é eleição tem número estranho. Que depois falou com o chefe do instituto lá do IVL, que o coronel Wagner identificou uma falha, reproduziu a falha e constatou que não haveria qualquer influência no resultado das eleições, que seria apenas uma pequena falha de programação, deve estar se referindo provavelmente, eu não sei, aquela questão dos logs, que aparecia um log diferente, de acordo com o tipo da urna, mas que aquilo ali não quer dizer nada no final das contas, né? Que haveria outras formas de relacionar as tabelas do banco de dados, garantindo a lisura do resultado eleitoral. Ele deve estar falando do RDV aqui, que posteriormente ratificou então o presidente da República, possivelmente por meio do Ministério da Defesa, que o erro não geraria qualquer inconsistência no resultado das eleições, que não se tratava de uma fraude. Por qual motivo o Ministério da Defesa emitiu uma nota no dia 10 de novembro, um dia após a entrega do relatório de fiscalização, afirmando que, embora não tenha apontado, também não exclui a possibilidade de existência de fraude ou inconsistência das urnas eletrônicas. Ele disse que não foi consultado sobre a divulgação da nota, que não se recorda do Ministério da Defesa consultar o depoente na nota, né? Enfim, a nota foi responsabilidade exclusiva do Ministério da Defesa. Indagado sobre o conteúdo das reuniões que participou com o presidente da República no Palácio do Alvorada, respondeu que, inicialmente, o presidente estava resignado com o resultado das eleições, mas que, com a apresentação do estudo do IVL, apontou a esperança de reverter o resultado das eleições. Isso daí foi justamente a ideia do processo do PL. Vocês lembram, o PL entrou com uma ação no TSE, acabou multado em 22 milhões de reais, aquelas brincadeirinhas que o Alexandre de Moraes gosta de fazer, né? Que reitera, conforme já afirmado, que advertiu o presidente que o referido estudo não tinha embasamento técnico, que o texto era basicamente um sofisma. Indagado se presenciou narrativas de discurso de natureza golpista proferida por próximos comandantes e coisa e tal, respondeu que nas reuniões com os comandantes, com o ministro da Defesa, o presidente Jair Bolsonaro apresentava a hipótese da utilização da garantia da lei da ordem, a GLO. É o caso, de novo, aquele entendimento errado, né? E outros institutos jurídicos, provavelmente Estado de Defesa, Estado de Sítio, para solucionar uma possível crise institucional. Que o depoente deixou claro a Jair Bolsonaro nessa reunião que tais institutos não serviriam para manter o então presidente da República no poder após 1º de janeiro, que o ex-presidente ficava assustado, que o então comandante do Exército, Gomes Freire, também tentava convencer o então presidente a não utilizar os referidos institutos, que em uma das reuniões com comandantes das Forças Aéreas, o presidente da República, após o segundo turno da eleição, depois do presidente da República aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático por meio de algum instituto previsto na Constituição, GLO, Estado de Defesa e Estado de Sítio, o então comandante do Exército, o general Gomes Freire, afirmou que caso tentasse tal ato, teria que prender o presidente da República. Ou seja, o que ele está falando ali é justamente para o Bolsonaro. Não tem jeito, não tem alternativa, né? Ele teria que prender. Repara como é que ele próprio usa a hipótese, né? Não se estava falando de um fato concreto. A imprensa quer fazer você crer que o Alexandre, que o comandante do Exército ameaçou prender. Eu vou te prender se você fizer isso. Não, o que ele falou foi, se você for à frente com isso daí, esse tipo de coisa é fora da Constituição, isso foge das 4 linhas, eu teria que te prender. Em momento algum houve ameaça de prisão do cara, né? Então, que em reuniões com os comandantes, o depoente deixou evidente a Jair Bolsonaro que não haveria nenhuma hipótese de permanecer no poder depois do término do mandato. Enfim, ou seja, o que eles estão falando todo aqui é isso. Foi a discussão, o Bolsonaro com a certeza que tinha então de fraude nas urnas, tentando aventar alguma possibilidade de reverter o resultado, e eles alegando que Estado de Sítio não resolve, Estado de Defesa não resolve, GLO não resolve, nada disso resolve, não tem jeito. O que Bolsonaro fez? Bolsonaro não fez nada, ouviu os conselhos e não fez nada, o que é o correto. Aonde que esse pessoal está vendo tentativa de golpe aqui? Não tem lógica absolutamente nenhuma isso, né? Mais uma vez, a pergunta que fica é, quem impediu o Bolsonaro de fazer isso? O comandante falou que iria prender ele. Iria nada.
Se o Bolsonaro realmente desse a ordem, o que ele falou é ele teria que fazer isso nessa hipótese. Não houve a ordem do Bolsonaro. Se o Bolsonaro quisesse realmente dar o golpe, e sabendo que o comandante do Exército não é a favor do golpe, não iria participar, ele tiraria o presidente o comandante do Exército e botaria outro. Pô. Ué, ele é o chefe do cara. Não tem nem lógica isso daqui, né? Então aqui continua ele perguntando um monte de coisa, pergunta vários outros documentos e coisa e tal, mostra a indignação do pessoal, mas é só isso. Essa coisa toda, essa festa toda que a imprensa está fazendo é mais um balão de gás que não tem nada, não muda absolutamente nada. Por que estão fazendo isso? Lula está indo mal, Lula, a inflação está subindo, Petrobras está desaparecendo, um monte de merda no governo, aí sempre eles recorrem a esses depoimentos que aparecem aí, né? E, além disso, o Bolsonaro teve aqui na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro, né? Teve em Saquarema, um monte de lugar aqui do Rio, olha só, um monte de gente cercando o cara. Isso daqui deixa o Lula numa posição muito frágil. O povo tá do lado do Bolsonaro, o povo não tá comprando nada do que esse pessoal tá falando, né? O povo tá do lado do Bolsonaro. Isso é por isso que a imprensa cegou com essa coisa muito forte. Não porque agora saiu, não sei o que lá, e coisa e tal. Balela. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.